Ok, então. This call is now being recorded. Por favor, Daniel, a palavra é sua. Obrigado. Cumprimento ao nosso irmão Mendes. Em nome dele, cumprimento a todos que estão neste instante conosco atualmente e aqueles que nos acompanharão em momento posterior a essa palestra, essa reflexão, esse momento onde que a gente vai estudar sobre a lei de reprodução, que é uma das 10 leis nós encontramos no Livro dos Espíritos, que nos fala sobre as leis morais, que nos traz exatamente essas conexões com as leis espirituais, a fim de que compreendamos um pouco melhor o conhecimento divino, porque o grande sentido de nós estarmos aqui encarnados é exatamente esse desenvolvimento de nossos espíritos eternos, vivendo as experiências necessárias aqui na matéria. A matéria, ela é uma ferramenta para o espírito. Por isso que a gente não pode deixar de dizer que a matéria também é uma expressão do espírito. Toda vez que nos manifestamos aqui, neste plano, estamos manifestando uma vontade que vem de nosso interior, que vem de nosso espírito, né? O nosso espírito é o comandante do nosso barco, de nosso leme, e a partir da perspectiva do conhecimento cada vez mais individualizado, somos todos nós, melhor a gente interage com todas as coisas, porque tudo nasce do espírito. Tudo é uma expressão espiritual. A gente se recorda que, estudando o próprio Livro dos Espíritos, que vamos nos aprofundar em um determinado trecho dele nesta noite de hoje, nós vamos encontrar, logo no começo do estudo deste livro, a questão do fluido cósmico universal, como sendo a base de todas as coisas. Ou seja, dele surge tudo que existe, tudo que nós conhecemos e o que nós ainda não conhecemos. Expressões que se encontram muitas vezes em frequências diferentes. Aqui nós estamos limitados a uma determinada frequência e nós temos percepções dessa frequência. Mas por quê? Porque estamos nessa perspectiva do aprendizado que esta limitação propõe. E ela vai se tornando cada vez mais ampla à medida que nós vamos progredindo espiritualmente. E o sentido de todo conhecimento divino que nós estamos aí aprendendo no decorrer de todas as vidas é exatamente isso, né? É exatamente nós recebemos a carga necessária, porque Deus não dá uma carga mais pesada senão aquela que nós aguentamos carregar. Nos recordamos da passagem evangélica onde que Jesus nos disse: ainda não vos poderei dizer todas as coisas, mas chegará o tempo em que vos mandarei o Consolador prometido. Ou seja, Jesus, o conhecedor de todas as coisas, não poderia, naquele momento, expressar todo o seu conhecimento. Por quê? Porque não suportaríamos esta carga. Isso vem sendo administrado durante todo o tempo pelas potestades celestes, e na sua expressão material nós encontramos os profetas, os médiuns, os videntes, as pitonísias, enfim, diversos são os nomes daqueles que, possuindo uma maior percepção, lembrando que possuir uma melhor percepção do mundo espiritual muitas vezes não significa evolução, mas tarefa espiritual, conseguiram, então, expressar através da oralidade ou através da literatura esse conhecimento divino. Né? E com isso nós estamos aprendendo, e com isso nós estamos desenvolvendo. Lembrando também que essa perspectiva do desenvolvimento do conhecimento não acontece apenas na questão da religião, da espiritualidade, né, do espiritismo, mas acontece também em todas as formas de expressões humanas, né? Vamos nos recordar aqui, né, que o espiritismo ele é firmado em 3 pilares: ciência, filosofia e religião. Kardec já trazendo essa reflexão, né, guiado pela espiritualidade amiga, ele registra isso.
Então, Deus se manifesta em todas as coisas. Deus se manifesta na ciência, Deus se manifesta na filosofia, Deus se manifesta em todas as expressões humanas com o fim e o objetivo que nós possamos crescer, que nós possamos evoluir. E nesse sentido, falando sobre a lei da reprodução, nós vamos, claro, buscar aqui o capítulo 4 da parte 3 de O Livro dos Espíritos, que nós estamos aqui em nossas mãos, né? Esse aqui em especial é da editora PET, que possui uma forma de uma tradução mais clara, né, para aqueles que buscam estudar o Espiritismo. E neste capítulo 4 de O Livro dos Espíritos, nós encontramos aqui os subtítulos que dizem o seguinte: população do globo, sucessão e aperfeiçoamento das raças, obstáculos à reprodução, casamento e celibato e poligamia. Temas muito importantes, temas que são discutidos até hoje, lembrando que esse livro foi editado no século passado, em 2 séculos, né? Nós já estamos em 2000, então quer dizer 2 séculos atrás. Então, são temas atuais que nós ainda estamos discutindo, nós estamos aqui aprendendo. E uma coisa que nós encontramos aqui, em especial na pergunta 686, é a afirmação dos espíritos que a lei da reprodução é uma lei espiritual, né? Uma lei da natureza, uma lei da expressão dessa forma em que os seres são organizados. E nesse sentido, quando eles vão nos falar, os espíritos, sobre a população do globo, eles vão nos dizer que todos aqui que nós aqui estamos e aqui estaremos e aqui estivemos dentro dessa perspectiva dessa gestão celeste, né? De que nós estamos constituídos aqui na matéria e recebemos tudo o que é necessário para que a gente possa ter o bom proveito aqui da experiência carnal. E na pergunta 687 nós vamos encontrar o seguinte, né, um questionamento de Kardec. Se a população seguir sempre a progressão crescente que vemos, chegará um momento em que a população na Terra será excessiva? E os espíritos nos respondem: não. Deus a isso provê e mantém o equilíbrio. Não faz nada de inútil. O homem vê apenas um canto do quadro da natureza. Não pode julgar a harmonia do conjunto. Então, ou seja, Deus sempre tem expressado em sua criação a harmonia. E isso é muito interessante para nós que estamos aqui sempre estudando, para nós que estamos aqui encarnados, para nós que estamos procurando fazer algo pelo nosso globo, que é o seguinte, que este equilíbrio, ele existe e ele está proposto, bastando a cada um de nós compreender como usar as ferramentas que estão à nossa disposição. Como conduzir isso de uma forma tranquila, como conduzir isso de uma forma ética, como conduzir isso de uma forma legal, como aprimorar as nossas leis. Porque vejamos que, à medida que a população do globo vai crescendo, as nossas necessidades também vão aumentando. A necessidade de alimentação, a necessidade de habitação, a necessidade de harmonização com o meio onde que nós nos encontramos. Então, quando a gente começa a falar sobre lei de reprodução, a gente está falando sobre uma rede de necessidades que precisam ser equilibradas. Ora, se a população está crescendo, e isso acontece e vai ainda ser algo muito marcante cada vez mais nas nossas gerações, isso acontece por quê? Porque cada vez mais nós estamos vivendo mais, as pessoas estão tendo conforto para que possam manter a sua saúde, as pessoas cada vez mais estão trabalhando em menos possibilidades em que degradam o ser humano. A gente vê que as máquinas vêm tomando cada vez mais esses serviços mais braçais, né? Isso faz parte. E nesse sentido, quando a gente percebe isso, a gente pode fazer uma análise até no contexto em que nós estamos vivendo,
né, dessa época, desta pandemia. Ora, imagina se essa pandemia não estivesse com chegasse onde a humanidade não estivesse preparada com todo o conhecimento tecnológico, com todo este conhecimento que os infectologistas vêm desenvolvendo, como isso poderia dizimar a população, né? Hoje a gente sabe que precisa de algumas metodologias de afastamento social, hoje a gente sabe da importância do uso de máscaras, hoje a gente sabe da questão da vacina, a gente vê que alguns países no mundo já voltaram no seu praticamente a sua normalidade. Por quê? Porque o ser humano já alcançou a estatura deste conhecimento. E isso influencia diretamente nessa questão de como nós administramos o meio em que nós estamos vivendo, de como nós nos reproduzimos como uma raça, como seres inteligentes que conseguem, de certa forma, vencer esses desafios, né? Claro que esses desafios também surgem na medida em que nós desarmonizamos algo. É verdade que nós, talvez, né? Porque não podemos falar ainda com bases científicas seguras, mas a gente pode ponderar sobre algumas coisas, né? Talvez tenhamos avançado em locais e usado determinados recursos que nós não deveríamos usar. E a consequência disso é isso que nós estamos vivendo. Contudo, isso não deixa de ser um aprendizado. A gente não deixa de aprender com essa realidade, né? E é uma coisa também que é evidente, né, gente? Nada acontece também fora do controle de Deus, no sentido de quê? No sentido que essas possibilidades da nossa encarnação é algo que nós tínhamos ciência antes de vir aqui a este planeta, porque temos aprendido também, a literatura espiritual é vasta nesse sentido, de demonstrar que todos nós encarnamos com uma bagagem, com uma energia vital, em que, em determinado momento, essa energia vital vai diminuindo e isso pode nos proporcionar adoecimentos, exposição a determinadas patologias que podem acabar nos levando à desencarnação. E isso é algo que nós temos ciência, né? Nós sabemos que isso também faz parte de uma prova, porque nós não nascemos numa época que nós não precisamos nascer, né? Até porque, assim, bilhões e bilhões são os mundos habitados em todo o universo infinito que nós ainda não conhecemos. E nesse sentido também podemos dizer que se nós estamos neste momento nascendo nesta humanidade, nascendo neste tempo, é porque há essa necessidade de algum aprendizado que nós estamos realizando. Então, nesse sentido, a gente vê e a gente percebe como isso é algo que nos traz o quê? O desenvolvimento da inteligência, que é um dos grandes objetivos em relação ao que o espírito nos traz. Isso aqui, a gente vai encontrar também essa afirmação dentro aqui do Livro dos Espíritos, algo que às vezes, alvo de determinadas discussões, às vezes alvo de às vezes nós pensarmos que alguém possa não estar progredindo, e o Livro dos Espíritos vem nos esclarecer algo muito interessante, né? Agora sobre a sucessão e o aperfeiçoamento das raças. Agora na pergunta 692. Aí o seguinte, Kardec vai questionar, né? Porque assim, bom, eu sei que os seres humanos são bastante egoístas, né? Há uma leitura que um sociologista, como Kardec foi, um pedagogo, um astrônomo, um cientista, enfim. E nesse sentido, ele faz a seguinte pergunta, essa está na 692A. Mas o homem somente se esforça para o melhoramento dessa raça por interesse pessoal. Olha que coisa interessante. E raramente tem outro objetivo se não aumenta seus prazeres. Isso não diminui o seu mérito? Olha que pergunta interessante, né? Lembrando que uma das habilidades que a sabedoria nos ensina é saber perguntar. E ele faz uma pergunta, então, que realmente nos leva à reflexão. Poxa, se eu estou esforçando para o meu melhoramento, eu estou esforçando para que o meu prazer, no sentido de quê?
no sentido de ter um conforto, no sentido de ter uma segurança. Às vezes eu não estou buscando alguma coisa para fazer algo ao outro, mas estou procurando para fazer por mim mesmo. É o sentido que Kardec pergunta aqui, neste texto de O Livro dos Espíritos. E aí os espíritos nos respondem de forma muito interessante. Vejamos aqui, meus irmãos. Que importa que seu mérito seja nulo? Olha a resposta dos espíritos. Contando que o progresso se faça, olha o objetivo, né? Em que a raça humana, a família humanidade, lembrando que as nações reencarnam, as sociedades reencarnam, e nós somos aqueles que estão reencarnando neste globo, né? Contando que o progresso se faça. Cabe a ele tornar o seu trabalho meritório pela intenção. Aliás, por meio deste trabalho, exerce e desenvolve sua inteligência, e é sob esse aspecto que se obtém maior proveito. Então, os espíritos nos dizem aqui de uma forma muito clara e muito objetiva que nós temos o objetivo de desenvolver a nossa inteligência e que, para isso, a espiritualidade se utiliza de vários meios, se utiliza de várias metodologias, dentre elas o sentido dessa autoconservação. E no desenvolvimento dessa inteligência, no desenvolvimento desse conforto, isso se reflete no progresso geral das nações, no progresso geral de cada um, no sentido e na base para que os próximos espíritos que reencarnem encontrem um presente mais avançado, onde ele possa se dedicar com mais profundidade ao desenvolvimento de sua inteligência. Aí a gente vamos nos remeter agora à Revista Espírita, né, que também é um estudo muito interessante. A gente sabe que dentro do processo do estudo da doutrina, os livros base são os 5 livros principais de Kardec e as demais literaturas são auxiliares, no sentido de uma reflexão. E em um determinado momento, um estudo que é feito por Kardec na Revista Espírita, falando sobre os mundos habitados, falando sobre como é que é a situação de outros planetas, e então um espírito vem se manifestar e vem dizer como é que é essa vida nos outros planetas, ele vai nos dizer a respeito da questão dos animais, que em outros planetas mais desenvolvidos do que o nosso, são aqueles que realizam ainda mais trabalhos rudimentares, que os próprios animais estão desenvolvidos, que a sua inteligência já está desenvolvida. Por quê? Porque, segundo o Espírito, que nos diz isso, né? Nestes mundos o homem se preocupa mais, né? Falando no sentido de humanidade, no desenvolvimento de sua capacidade da inteligência, da questão do trabalho mental. Isso é muito interessante. E a gente vê que isso é algo que acontece já no presente aqui em nosso planeta. Vejamos que nós estamos aqui no ano de 2021, e se nós formos falar de 1921, dos últimos 100 anos, a gente vê como nossa vida é totalmente diferente, como as nossas facilidades são muito maiores, né? Hoje, se uma criança não for em uma fazenda, não for em um sítio, ela não vai entender nem de onde vem o leite. Algo que em 1921 era inconcebível, porque realmente a gente dependia diretamente daquele leite tirado da vaca e daqueles que distribuíam nas cidades. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o leite passa por todo um sistema industrial para que ele possa ter maior durabilidade, para que ele possa chegar mais nas nações, né, mais nos povos, né, porque senão aquele leite se perde. Aí, claro que a gente vai haver aquele questionamento que utiliza tantas coisas. Mas também nessa parte de O Livro dos Espíritos, sobre essa lei de reprodução, a espiritualidade vai nos esclarecer que o uso disso é exatamente para
para a questão de sustentabilidade. E claro que nós vamos chegar num determinado momento onde que a gente utilize mais processos naturais. E claro que os movimentos que lutam por isso são movimentos muito válidos, são muito válidos. Mas é preciso valorizar já o que nós conquistamos e progredirmos ainda mais, no sentido de que esses tipos de manejo sejam cada vez mais sustentáveis, né, sejam cada vez mais naturais, a fim de que a gente consiga, sim, alimentar todas as pessoas, a fim de que a gente consiga fazer o uso dos recursos naturais que estão no nosso planeta. E falando a respeito disso, para que a gente possa aqui utilizar outras bases também no nosso estudo, outras referências, a gente vai trazer também o livro Consolador, né, que é um livro da Lavra de nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E aqui a gente vai encontrar aqui algumas reflexões a respeito também da questão do uso das ferramentas, né, que a gente vem desenvolvendo com o progresso da humanidade. E aqui, em especial, falando da química. E no item 3 deste livro, que é editado pela FEB, nós encontramos a seguinte pergunta, né, e isso já é na psicografia do nosso querido Chico, e a pergunta é o seguinte: no campo da química, as forças do plano espiritual auxiliam o homem terrestre? E a resposta é o seguinte: os prepostos de Jesus espalham-se por todos os setores de trabalho humano e, em todos os tempos, cooperam com o homem no seu esforço de aperfeiçoamento. Aliás, os estudiosos e os cientistas do planeta não criaram os fenômenos químicos, que sempre existiram desde a aurora dos tempos, afirmando uma inteligência superior. Os homens, em verdade, aprenderam a química com a natureza, copiaram suas associações, desenvolvendo a sua esfera de estudos e inventaram uma nomenclatura, reduzindo os valores químicos sem lhe aprender a origem divina. Ou seja, né, a química, a biologia, a física são forças que já estão aí presentes e a gente vem buscando entendê-las e interpretá-las. E os prepostos da espiritualidade estão sempre auxiliando. Por isso que, assim, é muito importante, né, essa questão da compreensão de quando nós nos dispomos verdadeiramente a um determinado trabalho missionário, quando a gente quer fazer algo, né, mesmo que isso, segundo o que nós encontramos, se reflita também num sentido de nós termos uma alta proteção, né, mas nós nos dispomos isso com boa vontade, a gente atrai inteligências superiores interessadas no progresso da humanidade e elas nos ajudam, porque não há nada que nós não busquemos que nós não encontremos. Lembremos que Jesus diz: eis que estou à porta e bato, se tu abrires, entrarei. E Jesus, ele se manifesta dessa forma nas nossas vidas, no sentido desses missionários, para que o seu trabalho de progresso seja realizado como governador espiritual. Basta que nós estejamos dispostos, basta que nós estejamos aptos a perceber isso. E a gente percebe que quando a gente vai ler, por exemplo, os livros biográficos de Albert Einstein, ou quando nós vamos ler algo que é uma resolução do próprio cientista, dos seus escritos, quantas vezes nós encontramos nestes escritos exatamente essa referência à divindade, né? Evidentemente que os cientistas questionam a existência da questão divina, mas isso é porque estão buscando. Sem questionamento não há encontro. Por isso que a gente diz assim, meus irmãos, o questionamento é importante. Claro que a gente tem que ter, assim, um cuidado para que a gente não descambe para o campo do materialismo ateu, que é destrutivo, mas que a gente, muitas vezes, questione quais são as bases que nós estamos assimilando em nossa vida e qual a síntese dessa base. Porque, caso contrário, a gente entra num processo de fé cega. O que é a fé cega? A fé cega é você receber algo, não questionar e agir de acordo com aquele algo, sem que você compreenda aquele raciocínio.
E é algo que o próprio Espiritismo vem combater, porque o que ele vem nos trazer? A fé raciocinada. Vem nos trazer razão à fé. Vem questionar. Lembremos-nos que o próprio professor Hippolyte, que a gente vai conhecer como Allan Kardec, ele era uma pessoa cética. Quando ele viu o fenômeno das mesas girantes, ele disse: bom, vamos questionar essas questões. Por que isso está acontecendo? Isso aqui pode ser charlatanismo. E foi um primeiro questionamento de Kardec, e ele registra isso. E quando ele vai pesquisar mais profundamente, o que nós vamos encontrar, então? Nós vamos encontrar resoluções do próprio Allan Kardec falando o seguinte: ora, as pessoas que ali se encontravam naquela mesa não teriam a capacidade de responder tão profundamente às questões da profunda filosofia e sociologia humana. E ele então começa a fazer essa busca e chega a esta síntese que nós vamos encontrar em toda a sua obra, né? Ele que foi esse verdadeiro missionário. Mas antes, o que a espiritualidade preparou Kardec? Preparou Kardec para que entendesse e passasse um estágio dentro da ciência humana, dentro da ciência material, até que chegasse o momento do despertar. Por isso que, assim, muitas vezes a gente fica preocupado com um irmão ou com uma irmã, que a gente fala assim: poxa, né? Ela não despertou para isso, ele não despertou para isso, mas talvez ela esteja sendo preparada, cabendo a nós ser o suporte necessário para que quando aquele filho retorne àquele processo de conhecimento, nós estejamos dispostos, nós estejamos aptos a passar o conteúdo, né? Madame Pledmenson, que foi uma pessoa muito importante, né? Ela, durante toda a sua vida, se preparou para o momento em que encontrou com Kardec e pudesse falar sobre tantas coisas importantes. E por isso que a gente tem que, muitas vezes, estar preocupado com o trabalho que nós estamos realizando, né? Tomar as nossas responsabilidades e vibrar para que o outro, no momento certo, possa despertar para as suas responsabilidades também. Mas continuando aqui, é um capítulo muito interessante, é um capítulo bem mais técnico, né? Muitas vezes a gente está acostumado a estudar o Evangelho nas passagens das parábolas, né? Essa aqui é um estudo bastante científico. Kardec nos traz aqui uma profundidade científica muito grande, porque essa parte aqui é exatamente a que se refere a um desses pilares importantes que o Espiritismo nos traz, que é a filosófica, a científica, né? Por isso que ela exige, às vezes, de nós um trabalho maior de reflexão. Bom, aí aqui Kardec vai começar a falar aqui sobre a questão dos obstáculos à reprodução, porque antes ele nos falou sobre essa questão da população do globo, depois a sucessão das raças, que é um processo normal à medida em que nós vamos evoluindo, o nosso próprio corpo físico vai evoluindo, e o que nós temos de notícias em relação à pluralidade dos mundos é que os corpos vão ficando mais fluidos, né? Em relação ao homem primitivo, Neandertal, de antigamente, hoje nós temos uma constituição muito mais leve, muito mais bonita, né? Por quê? Porque nós vamos nos aperfeiçoando, as raças vão se aperfeiçoando, né? E os espíritos dizem: ora, vocês também, em um momento, serão substituídos por uma raça mais avançada. Por quê? Porque essas trocas vão acontecendo, a própria genética vai se aprimorando e o combate às doenças e a alimentação vai melhorando, a questão do uso dos vitamínicos, a questão do uso das proteínas para que o nosso corpo possa sintetizar melhor, para que a gente possa desenvolver melhor esse potencial no cérebro humano de utilizar o cérebro espiritual, né? Bom, e aí ele começa falando sobre os obstáculos à reprodução, né? E aí nós encontramos a questão aqui do conflito com a matéria. Na pergunta 693, as leis e costumes humanos que criam obstáculos à reprodução são contrários à lei da natureza?
E aí os espíritos vão nos responder: tudo que dificulte a marcha da natureza é contrário à lei geral. Então quer dizer, né? é, Todas as vezes que nós encontramos, né, leis que dificultem o processo dessa perspectiva humana, da manutenção dos seres humanos na Terra, são leis que são contrárias à natureza. Só que aí Kardec já nos tinha nos respondido, né? O que acontece então, a partir do momento em que há algo contrário? A natureza vai tender a equilibrar. De que forma? Criando as expressões das populações, surgindo nessas populações uma perspectiva de busca por equilíbrio, né? Muitas vezes também a gente vê a questão do próprio anseio do ser humano pela falta de algo. A gente vê cada vez mais, por exemplo, aquilo que a gente vai falar das doenças do sentimento, a inteligência emocional, a questão mesmo dessas buscas que nós realizamos, né? Quantas vezes a gente encontra nessa questão do conflito matéria e espírito algumas patologias que estão cada vez mais presentes na vida, né? E nisso a gente está falando o seguinte, que muitas vezes quando a gente se volta para uma perspectiva meramente material, há na questão do nosso psicológico, do nosso psique, uma espécie de falta, uma espécie de busca, uma espécie de vazio. E aí a gente vai encontrar que este vazio, ele nada mais é do que o resultado dessa frustração do nosso espírito em não atingir os seus objetivos. A gente percebe que as ciências psicológicas, e aí a gente vai se aprofundar muito nisso quando nós vamos ler as obras de Divaldo, quando nós vamos ler as obras de Chico, nós vamos ver que a psicologia ela é uma ciência espiritual que veio trazer a sua contrapartida e a sua contribuição para o melhoramento do entendimento de nós mesmos, do conhecer a nós mesmos. Né? O grande sentido da psicologia é o autoconhecimento. E nesse sentido, quando a gente faz esse mergulho e a gente começa a procurar essa ciência também, que é resultado deste trabalho espiritual, a gente começa a encontrar nela exatamente alguns elementos, né? Relacionados à família, relacionados às necessidades de nós conversarmos com o outro, à questão de nós sermos seres sociais e uma profunda reflexão sobre nós mesmos, para que a gente possa equilibrar isso. Então, quer dizer, a gente sempre tenderá ao equilíbrio. E quando há uma espécie de adoecimento, a gente então começa a procurar e questionar aquilo que está imposto e começa a mudar. Dentre isso, nós vamos encontrar aqui a questão das coisas prejudiciais ao próprio homem, que se tornaria uma vítima de si mesmo, né? E aí aquela questão assim, que o homem cria esses contrapesos, que tem o sentido de promover a sua própria conservação. E dessa forma, a gente possa equilibrar-nos com todas as coisas que estão à nossa volta, sejam com as plantas, sejam com os animais. Então, quer dizer, isso faz parte de uma busca do equilíbrio. Por isso que quando a gente vê movimentos, e aí a gente entra na parte sociológica das humanidades, né? Quando a gente vê o questionamento de movimentos, muitas vezes os movimentos vêm trazer a sua contribuição. O que acontece é o seguinte, né? O que acontece é que muitas vezes a paixão humana acaba tornando estes movimentos por vezes violentos, por vezes impositivos, por vezes ditatoriais. Mas essa é a parte humana. É a parte de nós recebermos uma determinada informação e querer impor essa informação de um modo que ela não é operada da forma correta, né? O que a gente vai encontrar no próprio Cristo, um exemplo de como fazer isso. Vejamos que Jesus era um grande revolucionário, evidentemente,
Nós acabamos de sair da Semana Santa. Nós vivemos uma semana de reflexão na semana passada, que começou no que os católicos chamam de Domingo de Ramos, e caminhamos até o momento da Páscoa, né? Passando do momento em que nós lembramos do momento em que Jesus ele é julgado pelo poder humano, material, em que depois Jesus é entregue aos fariseus, e depois Jesus é entregue ao povo, e ele então o povo pede a crucificação do próprio Messi e ele é crucificado. A pena de crucificação era uma pena, era a pior pena que se podia ter. Os piores caracteres da época é que eram levados a essa pena tão, vamos dizer assim, tão sacrificial. E vejamos que a proposta revolucionária de Jesus não foi uma proposta que foi imposta pelo sangue e pela espada. A proposta revolucionária de Jesus foi uma proposta que, através do seu exemplo e das referências de comportamento, acolhia as pessoas. Era uma proposta que libertava as pessoas daquele conhecimento que aprisionava, né? Porque era uma época em que a mulher era explorada, era uma época em que o conhecimento de um valia sobre o conhecimento do outro. E Jesus não. Jesus começa a falar sobre a questão da fraternidade, da solidariedade, do acolhimento, do cuidado. Jesus se preocupa com todos, no sentido de dividir aquilo que era pouco, mas que era possível de ser, de alimentar os outros, né? Os outros irmãos que estavam ao seu lado. E claro que nisso nós vamos ver fenômenos como a multiplicação de pães, nós vamos ver milagres e tantas coisas mais. E essa proposta de Jesus era tão diferente, que causou incômodo. E este incômodo levou a levou a essa consequência nefasta, né? E nesse sentido, é a mesma coisa que muitas vezes acontece, né? A partir do momento em que nós vemos algumas coisas que vêm colaborar para o crescimento da humanidade, essas questões são questionadas. Lembremos que o espiritismo foi questionado, lembremos que a ciência também foi questionada, quando se falou determinadas questões a respeito das ciências humanas e das filosofias, homens foram queimados vivos, mulheres foram queimadas vivas, foram considerados hereges pelo poder reinante na época, que somos todos nós, seres humanos, que encontrávamos numa expressão da cultura presente uma forma de realizar os nossos intentos. Então, nesse sentido, a gente acaba tendo esse resultado, a gente acaba não refletindo muitas vezes nesses conhecimentos. E esses movimentos, muitas vezes também apaixonados pela defesa do ponto de vista, acabam também agindo de forma equivocada, utilizando violência, utilizando dominação e outras coisas mais, né? Sabemos que, quando lemos no Brasil Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, livro psicografado pelo espírito de Humberto de Campos, que também é conhecido como Irmão X, nós sabemos que o quê? Que os europeus, quando chegaram aqui no Brasil, eles vieram colaborar para o desenvolvimento das raças que aqui se encontravam. Tanto é que, dentro dos povos indígenas, e pelo trabalho que a espiritualidade já havia realizado, aqueles povos esperavam os deuses que viriam do mar. Essas lendas existiam. Por quê? Porque realmente iam chegar homens que haviam desenvolvido a inteligência numa determinada perspectiva e que viriam colaborar com aqueles povos. E aqueles povos também no desenvolvimento das inteligências em relação à harmonia com a natureza, ao uso de determinadas plantas medicinais, a harmonia com o meio em que viviam, também iam colaborar com aqueles povos. Mas o que acontece? Acontece que aqueles que vieram para auxiliar acabaram usando da sua cobiça para destruir. Poderia ser muito melhor? Poderia, né? Acontece que acabou que a parte humana imperou e houve, então, muita guerra,
né? Houveram muitas mortes, infelizmente, e um legado que acaba sujando a história dessa oportunidade. Mas é claro que, dentro disso, alguns, é, alguns objetivos foram alcançados. Evidentemente que os objetivos foram alcançados. A troca aconteceu. Hoje nós somos resultado exatamente dessas raças que se misturaram. Se nós formos analisar nossos antepassados, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver que houve cruzamento dessas raças e que resultou a cada um de nós. E isso fortalece a questão da nossa constituição física e do progresso que nós vamos realizando. Evidentemente que isso gerou uma dívida, essa dívida que nós estamos procurando ainda sanar e que, à medida em que progredirmos, à medida que colaborarmos, à medida que nós analisarmos o nosso passado, à medida que nós procurarmos cada vez mais harmonizar aquilo que nós desarmonizamos, nós vamos atingir maiores patamares de progresso espiritual. Passando aqui para mais um item que a gente precisa discutir, que é muito importante e que dá uma perspectiva a respeito da questão da importância de nós compreendermos também a nossa responsabilidade neste mundo. Nós trazemos aqui a questão da lei de reprodução, né, que fala sobre a questão realmente de nós termos filhos, de nós continuarmos, né, com essa preocupação de dar opção, porque o grande sentido, né, dar opção para que os espíritos voltem, reencarnem nessa terra. E quando os espíritos vão nos falar aqui na pergunta 694, quando Kardec nos fala assim, o que pensar do controle da natalidade para impedir a reprodução e satisfazer a sensualidade? E os espíritos vão dizer que isso é a prova da predominância do corpo sobre a alma, quanto o homem está materializado. Então, naquela questão, né? Não que os espíritos condenem a questão do prazer, até porque, assim, Deus criou a constituição humana dessa forma, a libido, a questão do ato sexual, e tudo é uma criação de Deus, e não temos que ter vergonha de falar daquilo que Deus criou. Quando Deus criou tudo isso, é porque nós, egoístas da forma que éramos, se não houvesse esse tipo de prazer, nós acabaríamos não reproduzindo, a raça terminaria. Então, isso já é uma ferramenta de uma perspectiva, de uma metodologia divina para que as raças pudessem se reproduzir. Mas no sentido também em que hoje há este controle, há ferramentas de controle de natalidade, quando isso só é feito para a questão de exercermos, né, apenas a nossa individualidade, de satisfazermos a nossa individualidade, a espiritualidade vai nos trazer um contraponto muito importante, do cuidado que isso não seja um egoísmo. Evidentemente que cada um de nós deve pensar da forma de gestar as nossas vidas de uma maneira em que a gente consiga, né, ter uma vida confortável, criar os nossos filhos com a perspectiva de ter uma boa educação, de nós termos uma boa alimentação. É evidente, porque a gente pensa no conforto de nossos filhos e a gente quer o bem deles. Mas, a partir do momento em que a gente vai querendo mais e mais e mais, onde que nós queremos amontoar tesouros e a nossa preocupação é só amontoar tesouros, isso já começa a trazer um sinal amarelo. Falar assim, olha, e o seu compromisso espiritual com os espíritos que você assumiu lá do outro lado, antes de você voltar? De, pelo menos, né, se pensar, se colocar naquele estado de falar assim, será que eu tenho esse compromisso? Será que eu vim fazer isso aqui? Porque, assim, se é o meu compromisso espiritual, por que que eu não vou cumprir? E isso é uma perspectiva individual de cada um. A gente não pode dizer que a missão é igual para todos, e não existe isso. Não existe uma forma de roteiro que a gente entregue para as pessoas e falar assim, o roteiro é este. Cada um tem o seu roteiro de vida. Isso é importante, a gente valorizar e a gente buscar cada vez mais para que cada um entenda o seu roteiro de vida.
mas o importante é de nós levarmos em consideração essa contrapartida espiritual. Qual a contrapartida que nós estamos tendo em relação ao nosso compromisso? Nós estamos pensando nele? Será que nós estamos preocupados demais com a beleza do corpo? Quantas vezes a gente fala, olha, eu não vou ter filho porque vai estragar meu corpo? E isso, né? Será que é um ato de egoísmo? Né? É uma coisa que nós temos que pensar. Não queremos condenar ninguém, longe de nós julgarmos, mas queremos trazer essa reflexão, né? Nesse sentido de nós pensarmos, poxa, se eu tenho este potencial e tudo, né? Não vai ser por causa da beleza do corpo, não vai ser por causa da questão dos recursos materiais abundantes. A gente pode pensar exatamente naquele sentido de que Deus é o grande provedor de todas as coisas. E se eu sinto no meu coração que este é meu dever, não vamos deixar de cumprir os deveres que a espiritualidade nos muniu, no talento que ela nos deu. Porque chegará um momento que, caso contrário, a gente não aproveite isso, nós, nas encarnações seguintes, vamos querer ter coisas, e isso não nos será concedido. Por quê? Porque deixamos de cumprir compromissos. Então, como saber, Daniel? Como saber se eu tenho esse compromisso? Oração, meu irmão. Oração, minha irmã. A melhor forma de nós encontrarmos o sentido para o nosso caminho. A melhor coisa é nós analisarmos: será que eu estou sendo egoísta? Será que a forma que eu estou pautando a minha vida é por egoísmo? Ou se eu estou pautando a minha vida de acordo com uma responsabilidade? Se essa é a minha missão, se a minha missão é não ter filhos, maravilha. Né? Que inclusive é o próximo item aqui, onde Kardec vai nos falar sobre o casamento e o celibato. Ele vai perguntar para os espíritos vão nos dizer que o casamento é um progresso da humanidade, que a poligamia é algo primitivo, que se a instituição do casamento acabar, a gente vai voltar à infância da humanidade. Kardec vai nos trazer a resposta dos espíritos nesse sentido. E dizendo o seguinte, que quanto mais a gente compreende o sentido do casamento, mais a gente vai progredir espiritualmente. Mais a gente vai entender e utilizar os nossos máximos potenciais. Porque quando a gente cumpre um compromisso aqui, quando a gente avança numa determinada perspectiva aqui, mais a gente acessa as perspectivas de lá. Muita gente pergunta, né? Por que que eu não consigo avançar em determinado patamar? Porque algo a gente precisa sanar no patamar em que nós estamos. Tem uma coisa bem interessante, só para a gente fazer uma citação rapidinho, se encontra lá, se eu não me engano, no final do livro Mensageiros, falando sobre a questão de dois irmãos que reencarnaram aqui na Terra, e reencarnaram por quê? Porque chegaram em determinado momento do mundo espiritual que eles queriam avançar. Só que a espiritualidade chegou e falou assim: olha, vocês não vão poder avançar, porque existe uma dívida, existe algo lá no passado de vocês que ainda não foi desfeito. Que eles jogavam pessoas do precipício, né, no processo de julgamento em que eles realizavam. Então eles reencarnaram aqui na Terra e morreram de quê? Morreram de um acidente aéreo, porque já conseguiram avançar tanto, né, no sentido do progresso espiritual em que realizaram, que eles atingiram um determinado patamar de profissão, se tornaram comandantes de uma aeronave, e naquele momento onde haviam várias pessoas reunidas com a mesma dívida kármica que eles, então houve aquele momento em que a aeronave simplesmente, né, teve o seu problema, porque nada acontece por acaso, e ali aconteceu um acidente e aqueles dois vieram a desencarnar, cumprindo o quê? Cumprindo a necessidade da experiência, da compreensão da experiência do que eles no passado realizaram. E aí sim conseguiram avançar no trabalho da necessidade espiritual de cada um deles, né? Então, nesse sentido, quando a gente percebe essas questões do avançar, muitas vezes esse avançar está exatamente em pontos pequenos, em pontos importantes da nossa vida. Que às vezes a gente pensa que a gente tem que fazer grandes coisas, não. Às vezes as coisas estão dentro de nossas casas, estão na convivência com os nossos familiares. E nesse sentido, a partir do instante em que nós encontramos essa ideia aqui do casamento,
e que a gente fala que ela é uma lei natural e que, assim, a partir do momento em que ela é uma lei natural, é algo que nós somos convidados a valorizar e a entender a sua máxima perspectiva. Ao mesmo tempo, Kardec vai perguntar a respeito do celibato. E no celibato, a gente vai encontrar que ele é algo que, se baseado no egoísmo, também desagrada os olhos de Deus, né? Desagrada a Deus. Por quê? Porque o celibato voluntário é algo que está privando-nos do quê? Está privando-nos de uma potencialidade que cada um de nós tem, né? Mas aí Kardec, né, vai perguntar. Mas algumas pessoas usam para sacrifício pessoal, para ajudar o outro, né? E aí a gente vê o caso dos padres, a gente vê o próprio caso do nosso querido Chico, do nosso querido Divaldo. O celibato que eles propõem, né, como um princípio de apostolado, é algo em que é usado para beneficiar o outro, em sacrifício do outro, porque eles acabam se transformando em pais, em mães de muitas outras pessoas. Por isso que, assim, no processo do sacerdócio, compreender o porquê ali ainda há necessidade do voto de celibato e compreender na sua profundidade que é um sacrifício em prol do outro, e quando o sacerdote compreende isso, isso se torna uma ferramenta ao seu favor. O grande problema é quando nós recebemos algo e não analisamos este algo. Fazemos um celibato que se transforma em uma ferramenta de opressão para o próprio interior da criatura. E aí, neste sentido, a gente encontra patologias que são muito complicadas e adoecimentos, e aí aquela questão beira-se a um processo muito perigoso, em que a criatura pode cair em desfiladeiros ainda maiores. Por isso que, assim, tudo que existe, existe um porquê, existe um sentido. Quando Moisés, lá atrás, nas 12 tribos, e a gente vai encontrar isso lá no Êxodo, no Antigo Testamento, no livro de Números também, quando a gente vai encontrar isso, no sentido dessa organização das leis mosaicas, né? O livro de Levítico também fala muito isso, porque é um livro que fala sobre a lei de Moisés, sobre a questão da tribo que é separada para o trabalho do templo, está se dizendo exatamente de uma responsabilidade que é entregue. Mas essa responsabilidade, ela precisa ser algo que a própria criatura assimile. Não tem como recebermos responsabilidades grandes se nós não compreendermos a profundidade dessas responsabilidades. E é com essas palavras que a gente vai encaminhando para o encerramento da nossa conversa, da nossa reflexão de hoje, no sentido de quê, gente? No sentido de que todos nós somos convidados a compreender profundamente o que nós viemos fazer aqui no plano físico. E todos nós temos algo muito importante a ser realizado. O grande sentido de estudarmos leis como essa é compreendermos a nossa responsabilidade. Como usar essa responsabilidade da melhor forma possível, o melhor potencial que Deus, nossa decisão, está. Nós perdemos o som novamente. Eu acredito que realmente o problema é na internet. O meu notebook aqui do lado perdeu novamente a conexão da rede. Daniel, consegue nos ouvir? Consigo. Vocês conseguem escutar? Eu até agora realmente eu escutei, mas está picando bastante. Eu acredito que, como nós já estamos mesmo no minuto final, acredito que o melhor seria mesmo fazermos a finalização. Sim. Ok. Obrigado, viu, pela oportunidade. Nós agradecemos, Daniel, o seu empenho, o seu trabalho, muito importante para todos nós, essa sua participação que nos trouxe esses esclarecimentos. Agradecemos pedimos a Jesus que te abençoe, que você seja sempre esse estudioso que é. Obrigado, seu Mendes. Agradecemos pela bondade das palavras.
Obrigado. E agora nós vamos encaminhar para o final da nossa reunião. Eu gostaria de pedir ao Wagner para que ele possa tocar uma música vibracional e fazer a prece de encerramento para que a gente possa encerrar a nossa reunião. E agradeço a ok. todos pela presença, agradeço a Jesus, ao irmão Miramês e toda a equipe do plano espiritual, da equipe de trabalhadores da Casa de Miramês, que nos dá o apoio e a sustentação. Wagner. Ok. O som está chegando bem aí? Aqui para mim tá. Ok. Ó irmão sol, irmã lua, abram os meus olhos, quero ver a luz. Ó irmão vento, irmã chuva, cantem pra mim canções que tragam paz. Eu amo o mundo, gosto de viver, vivo nos campos entre meus irmãos, sempre cantando com muita alegria. Passo os meus dias pregando o amor. Mestre Jesus, agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, de estarmos recebendo as vossas mensagens, as mensagens dessa maravilhosa doutrina que nos enviastes. E que dessa forma nós possamos estar sempre atentos a essas mensagens, que nós possamos sempre segui-las como sendo o nosso principal caminho, ainda que possa ter dificuldades, porque sabemos que a porta é estreita, como nos alertastes. Mas, dessa forma também, por ser a porta estreita, saibamos reconhecer o caminho correto. E dessa forma, vamos fazer a oração, então, que nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Então, uma boa noite a todos. Lembrando que na próxima quarta-feira estaremos aqui novamente no mesmo horário de 20 às 21. Fiquem todos com Deus. Eu gostaria de estender essas energias até o nosso irmão Barbosa, que é o nosso maestro do coral, que está acamado, que está adoentado, que essas energias possam ser dirigidas a ele e que ele tenha um breve restabelecimento. Boa noite a todos e muito obrigado pela participação. Boa noite a todos. Boa noite, Daniel. Boa noite, um grande abraço.